Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Corpo Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. Eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema que eu acho que está bem em alta assim na sociedade, que as pessoas falam, né? Que às vezes elas nem estão com fome, mas elas acabam atacando a geladeira, atacando uma despensa que elas têm em casa, tanto que a gente até brinca, né? Ah, você não quer comer tal coisa? Não tenha. É, Ah, quero parar de comer doce. Então não compra um doce e deixa no teu armário. Quero parar de tomar refrigerante. Então não tenha um refrigerante dentro da sua casa, porque mas eu posso pedir no aplicativo, eu posso ir no mercadinho. Mas aí você vai ter que fazer alguma coisa. Então às vezes você nessa janelinha aí de vou fazer alguma coisa, você desiste. Então o tema do nosso vídeo de hoje é o comer ansioso. Tenho certeza que todo mundo já comeu alguma coisinha por impulso que não estava com a mínima vontade, não estava com fome, mas no impulso foi lá e quando viu já estava comendo. E acho que conta pra gente o quanto isso está presente hoje, né? Que eu acho que você vai ter mais propriedade para dizer e o quanto isso impacta sem que às vezes a pessoa perceba ela não chegar no resultado dela, né? Que às vezes ela tá lá fazendo tudo bonitinho que você passou, aí se ela volta na consulta não tem resultado. Aí ela faz tudo bonitinho, ela volta na consulta e não tem resultado. E aí nem ela sabe direito, mas quando você vai investigando, não, realmente eu abri um pacotinho, eu comi um negocinho, eu tomei um negocinho ali e ela nem percebeu, foi no impulso e aí isso acaba dificultando ela sim. chegar no resultado. Uma pergunta clássica que nós realizamos como nutricionista durante a anamnese nutricional, que é a conversa, né, como se fosse uma entrevista ali durante a consulta, é o tempo da mastigação. Como que o paciente faz essa mastigação? Ela é rápida? Ela é lenta? Ela é meio termo? E como que a gente faz essa pergunta para o paciente? Eu falo, e aí, como que tá a sua mastigação? Tá muito rápido? Você é a primeira pessoa a acabar de comer na mesa? Porque fica fácil dele entender. Então a primeira reflexão que quem está assistindo esse vídeo eu quero que faça é quem é você na mesa da sua casa, nas reuniões sociais, é a pessoa que está terminando mais devagar, é a mais rápida ou é aquele meio termo, né? O que a gente considera normal ali. Então é muito difícil a gente identificar sozinho o que é rápido, o que é lento, mas quando a gente se compara a outras pessoas, né, numa mesa de família, fica um pouco mais fácil de trazer esse esclarecimento. Então essa é uma pergunta clássica que vai puxando outras. Então, se o paciente me responde: "Ah, nossa, eu como muito rápido". Aí a gente vai partir o porquê que come muito rápido. Às vezes ele come muito rápido, acostumou a comer rápido por conta do horário do almoço dele vinculado ao trabalho. Então, é porque eu almoço, eu tenho 1 hora de almoço, então eu vou para academia e eu ainda almoço. Então, de 1 hora fica ali 10, 15 minutos. Eu acostumei a fazer isso e aqui o meu jantar ele é rápido e eu nem percebo, mas é porque eu acostumei com o meu almoço. Então, quando a pessoa tem a oportunidade do tempo, pelo costume, pelo hábito, virou automático e mesmo com a opção de ser mais lento, ela não consegue, né? Porque realmente vira um hábito. E eu tenho também um outro olhar, a pressa, né? A pressa, não necessariamente eu tenho uma restrição de tempo, mas eu tenho a pressa daquilo que está na minha frente terminar. Então eu tô com aquele prato e eu tenho pressa daquilo acabar. Principalmente se tem alguma coisa dentro do seu prato que você não goste. Você quer que aquela parte do prato acabe antes. E a gente tem esse hábito, né? Eu particularmente tenho de sempre deixar o que eu mais gosto pro final. Eu sempre vou deixando um pedacinho porque eu quero que seja a minha última Sim. mordida. Então, assim, a gente quer que acabe logo o que a gente menos gosta daquele prato. E também, hoje em dia, a gente encontra muitas pessoas que fazem outra coisa enquanto come. Assistir Sim. alguma coisa, ouvir alguma coisa, mas muito trabalhar enquanto come. Então, fazer aquela refeição enquanto eu vou adiantando alguma coisa no computador, bem em frente mesmo. Isso é bem comum também nos dias de hoje. Então, a gente começa a fazer algumas perguntas, mas
o ponto de partida na minha consulta é a sua mastigação. Não vou falar dos demais nutricionistas. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Que todo mundo fala assim, né? Existe um número ideal de mastigação? Porque eu vejo pessoas falando, às vezes você tem que... 300. Fala uns negócios que eu falo, nossa, eu nunca parei pra contar quantas vezes eu mastigo, assim. Eu considero que eu tenho uma mastigação lenta, porque eu sempre sou bem devagar. um dos últimos, quando não o último, a terminar de comer. Mas, pô, você falar que você mastiga quantas vezes? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Tem um número ideal? Isso aí não é virou fake? um consenso, não. Já teve alguns estudos, indicações, mas não se tornou um consenso, uma diretriz para ser seguida ali na prática clínica, tá? Então não existe ali, mas a gente tem uma base de no mínimo assim 30 vezes, mas ninguém vai ficar contando, né? 2, 3, 4. É só para você desacelerar. Acho que o contar, a pessoa ter que contar, ela desacelera. Acaba sendo uma indicação mais para quem tem alguma alteração de digestão, por exemplo, casos mais graves de esofagite, de refluxo, de gastrite, acaba sendo sim uma prescrição para a pessoa parar, raciocinar e contar. Então, no final das contas, não é nem o número da mastigação, mas ela prestar atenção no que ela está fazendo. Porque às vezes ela até mastiga bastante, mas ela faz tão rápido e sem prestar atenção que ela não lembra nem quantas vezes ela mastigou, nem o sabor da comida, porque é tudo muito rápido. E se não for na quantidade de vezes, tem alguma métrica assim pra pessoa... sei lá, você colocou um pedaço de frango na boca. Pô, mastiga o frango até, sei lá, se sentir que ele tá de alguma forma, tem alguma coisa assim que ele... Não, a gente pede pro paciente analisar o sabor do alimento. Então, se ele lembra no final da sua refeição qual era o sabor de cada alimento presente ali no prato. Porque na correria você nem lembra. É igual quando a gente come um doce. Quando a gente come um doce muito rápido, a gente sempre vai querer mais aquele doce, porque não deu tempo de eu trazer saciedade, matar a minha fome ou vontade, e também eu já esqueci, não deu tempo de eu prestar atenção no sabor, então eu preciso comer de novo para ver se estava bom mesmo, né? A gente até brinca, é uma frase que brinca com isso, mas é verdade. Então é um quesito sabor e o tempo total da refeição. Então, o que a gente consegue analisar na prática clínica? Que as refeições vêm cada vez sendo menores no total do tempo. Então, eu faço um almoço de 20 minutos, 30 minutos, mas a maior parte da nossa população faz o almoço em 10 minutos. Então, o total da sua refeição e a atenção plena no que está consumindo. Você falou duas palavras que eu fiquei pensando aqui. Talvez eu nem entre muito na questão de doutrina espírita nesse vídeo em si, mas que eu fiquei refletindo, né? A pressa daquilo que está no prato acabar. Por que a gente vive o tempo inteiro com pressa em tudo que a gente faz? Eu, assim, sinceramente, eu não... Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa, porque a gente volta um pouquinho... E não precisa nem voltar muito, a gente volta, sei lá, 10, 12 anos atrás, quando a gente não tinha principalmente as redes sociais, a gente não tinha essas coisas, e a gente fala, nossa, o que eu fazia quando eu chegava em casa? Vamos falar, eu assisti uma televisão, beleza, dá pra fazer isso hoje ainda, mas vamos supor que você não tinha e não tem, como a gente não tem muito hábito de assistir a televisão, né? Essa televisão aqui liga quando a gente vai assistir uma série, um filme, ou quando eu assisto o jogo, só que no resto dificilmente liga. E a gente fica assim, pô, o que a gente fazia, né? E aí cada um tinha alguma coisa, jogava alguma coisa, conversava com alguém da sua casa, cada um fazia alguma coisa assim. E aí eu falava, pô, você tinha tanta pressa? Antes a gente tinha tanta pressa de fazer as coisas que a gente estava fazendo? Sim. Não tinha. A gente tinha o nosso horário de trabalho. São Paulo sempre foi uma região de trânsito, e quem mora em outras capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que também é muito trânsito,
também tem esse problema. Quem mora em outras regiões talvez não tenha tanto, mas São Paulo é um caos de trânsito. Então o trânsito, eu tenho a sensação que piorou um pouco nos últimos anos, principalmente com essa vinda de aplicativos de entrega, que aí muita gente começou a trabalhar com esse tipo de coisa, motoristas por aplicativo, então várias pessoas que tinham outras ocupações acabaram concentrando nesse tipo de coisa, então aumentou a quantidade de veículos e de motos nas ruas. Então acho que piorou um pouco. A gente tinha muito trânsito aqui em São Paulo em horário de pico, mas em horários sem ser os horários de pico da manhã e da tarde era mais tranquilo. Hoje em dia aqui não tem mais horário de pico, é trânsito 24 horas por dia. Então o trânsito eu não acho que é um fator tão assim importante nessa questão da pressa. E aí eu falo, por que a gente vive sempre com tanta pressa? Isso a gente tem que parar para refletir. Eu tenho algumas ideias, mas eu não tenho a resposta exata, mas eu trouxe isso mais como um ponto de reflexão. Por que a gente vive com tanta pressa? A gente precisa identificar aquilo que nos apressa, porque justamente foi o que você falou. Eu me acostumei a comer rápido no almoço, que ele tinha necessidade do tempo, e aí ele estendeu isso para o jantar, que ele não tinha necessidade do tempo. Então por que come com pressa no jantar? Por que isso se tornou um hábito no jantar também? A gente tem que entender o que leva a gente a espelhar determinados comportamentos em outras situações que não têm essa necessidade. Porque às vezes nós somos pessoas dentro da nossa casa ou em outros locais, em momentos que a gente não precisa estar com pressa e a gente está com pressa. Às vezes a gente vai sair para jantar, vai sair para almoçar no final de semana, vai fazer um passeio num final de semana, Sim. alguma coisa, e a gente tá... Pô, pelo amor de Deus, é final de semana, você não tá trabalhando, você tá tranquilo, você tá indo curtir alguma coisa com a sua família, com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua filha, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, você tá fazendo alguma coisa ali e você tá... Que isso? Mas eu vivo de segunda a sexta assim. Tá bom, mas hoje é sábado, hoje é domingo. Você não tá indo pra uma reunião de trabalho. Se você... eu vou chegar 1h da tarde no parque. Se você chegar 1h05, se você chegar 1h10, ninguém vai morrer por causa disso. Então calma. Não tô falando pra você ser um atrasildo e atrapalhar os planos de todo mundo. Mas também calma. A gente tem que buscar desacelerar. Porque senão a gente faz exatamente isso que você falou. Eu tenho o costume de pressa numa coisa, eu estendo pra tudo e tudo vira uma pressa. Tudo eu tô apressado, tudo eu tô a milhão, tudo eu tô a 200 por hora, tudo eu tô na rotatividade máxima. Isso não é saudável. Sim. Esse foi o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente refletir. Uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito interessante a gente refletir foi: eu almoço enquanto eu adianto alguma coisa de trabalho. Enquanto eu adianto alguma coisa de trabalho. Essa palavra adianto me chamou a atenção e eu acho que vale mais um convite para reflexão, porque o que é que você tem tanto assim para fazer que você precisa adiantar uma coisa enquanto você está fazendo outra? Porque, desculpa, todo mundo tem 24 horas. Tem gente que consegue lidar melhor com o tempo, tem gente que consegue lidar não tão bem assim com o tempo, mas quanto menos você conseguir lidar com o tempo, é um indicativo de que você é muito desorganizado, que você é muito bagunçado. Porque se você se organiza, se você faz um cronograma, se você faz um planejamento, se você consegue ter essa organização de ponta a ponta, de você criar ali uma janela para as coisas que você tem para fazer, você talvez, vez ou outra, em alguma situação ocasional, pontual, você vai precisar fazer alguma coisa assim, não, precisa adiantar isso aqui e tal, por causa de... Mas não tem que ser o corriqueiro. É o que eu sempre falo. Se algo anormal virou o normal para você, tem alguma coisa errada. Não é porque pontualmente você precisou fazer que aquilo deve se tornar a sua rotina. Então a gente está muito com essas coisas de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Não, mas eu preciso adiantar. Ninguém aqui é multitasking. A gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo? Talvez sim. A gente consegue fazer várias tarefas com qualidade ao mesmo tempo? Não. Se você fala que você faz várias tarefas com qualidade ao mesmo tempo, você talvez não saiba exatamente o que significa fazer algo com qualidade, ou você está querendo mentir para você mesmo. Porque não dá. E a gente
tem isso. Eu me incluo nisso também. Eu me policio para tentar não fazer, mas às vezes eu me pego fazendo, aí eu, opa, calma, volta, respira, e aí eu... Porque o mundo está nos jogando para essa pressa, para essa produtividade. É rolar a tela, pega a tela, segundos. Pode reparar, você repara nas outras pessoas, quem anda de transporte público, repara isso se tem alguém do seu lado olhando videozinho em TikTok, Instagram, essas coisas. Assim, às vezes o vídeo tem 30 segundos, a pessoa vê 3 e passa, vê 5 e passa. Ninguém consegue ver até o final, sempre passa. E aí vai de um vídeo que fala de um negócio, vai para o outro que fala de outro negócio, vai para o outro que fala de outro negócio. Então ali numa janela de 5 minutos, ela viu 100 vídeos de 100 temas diferentes, não lembra de nada que ela viu, mas ela está só passando, 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 passando. Isso vai nos acelerando também. Isso vai nos causando essa agitação, vai causando essa pressa, vai causando essa necessidade de adiantar alguma coisa enquanto a gente está fazendo outra. Traz essa sensação de que se às vezes a gente está tranquilo, relaxado, calmo, se a gente pega um livro para ler, a gente fala, nossa, estou perdendo tempo, não estou sendo produtivo, não sei o que e tal, tá sempre acelerado, sempre acelerado. Sempre... Não, gente, a gente tem que buscar a calma, buscar a tranquilidade, tentar entender. E eu acho que essa é a essência, entender o que é que tanto te apressa e o que é que você está deixando de se organizar, ou como você se organiza mal nas suas atividades diárias, seja de trabalho, sejam pessoais ou qualquer outra coisa, que faz com que você tenha a necessidade de constantemente estar fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, porque você precisa adiantar algo para fazer outra coisa, que senão você não vai dar conta. A gente tem que refletir porque ninguém consegue viver a 200 por hora por muito tempo. Daqui a pouco você vai desenvolver um problema, sei lá, de alguma doença, alguma coisa que você pode até falar melhor do que eu. As questões de comer rápido, os impactos que isso tem para a digestão, para o estômago e etc. Né? Você pode entrar nisso também. Mas em algum momento o nosso corpo vai gritar, porque a gente não foi feito para conviver com isso por muito tempo. Quer uma prova disso? Pega uma pessoa de uma cidade do interior de 80, 90 anos e pega uma pessoa numa cidade grande, por exemplo, que está nesse costume de agitação com 80, 90 anos. A pessoa com 80, 90 anos, não vai, 90 não, vai, 70, 80 anos, nessa faixa, daqui de São Paulo ou de uma cidade grande, tem uma aparência de ser mais velha do que uma pessoa do interior. Ela tem uma aparência não só de rosto, mas aparência de disposição para fazer as coisas, de ter uma qualidade de vida e tal. Por quê? Porque a pessoa do interior, assim, que tem um costume mais tranquilo, de ser uma pessoa mais calma, tem um outro ritmo de vida, ela não fica se envenenando com esse excesso de pressa, agitação e loucura, igual a gente vive aqui em São Paulo. Mas tenta entrar um pouquinho nessa linha para deixar claro para as pessoas, não só porque eu acho que é importante isso que você falou das métricas, né? A gente ter essa visibilidade, que às vezes a gente não sabe quantas vezes a gente mastiga, às vezes a gente não sabe se a gente come rápido ou não, mas quando a gente compara, se a gente termina o prato antes, não sei o que e tal, a gente consegue ter essa noção. Para uma pessoa estar tá sentindo às vezes uma queimação, alguma coisa, né? Os impactos de comer depressa, quais são os impactos no pós colocar a comida para dentro para a pessoa, assim, o que que ela sente, o que que pode acontecer. Assim, tem todo o processo de digestão, né? Tem uma bioquímica grande envolvida nisso, mas é muito fácil perceber que cada ano que passa aumenta casos de refluxo, de azia, de queimação, de gastrite. E tudo isso vem sendo decorrente até do tempo que a gente come, né? Igual a gente tá falando da rapidez, dos horários que estamos comendo cada vez mais tarde também. Então eu quero comer rápido, 10 horas da noite, 10 e meia, tá deitado na minha cama. Então eu como rápido até porque eu tenho horário, porque aí eu vou, no dia seguinte eu tenho que acordar tal horário, então eu tenho que dormir tantas horas e é tudo muito assim. E isso vai te causando problemas da digestão porque não tem tempo hábil para fazer digestão. Até entre você comer e dormir, o mundo ideal é ter uma distância de 2 a 3 horas. E sem você deitar, tá? Eu falo dormir é diferente de deitar, porque não adianta eu falar, não tô deitando na minha cama, mas tô deitando aqui no sofá.
Não, é a posição do corpo. Então, quem já tem refluxo, uma gastrite, uma queimação, uma azia, a gente faz um protocolo onde vai o plano alimentar e essas pequenas ações. A parte da mastigação, que horas que vai fazer a última refeição do dia, o que você vai fazer depois dessa refeição. Você vai ficar ou sentado ou em pé. Em alguns casos, a gente até pede para fazer uma caminhadinha de 10 a 15 minutos para auxiliar. Então, realmente o fato de ser rápido implica muito na sua digestão, sim. Você trouxe várias reflexões que me fizeram até pensar, né? Isso de aproveitar os horários para fazer outras coisas, a gente realmente coloca muito isso em ação. Uhum. Eu acho que isso depende também de onde você trabalha, o que você faz. Porque, por exemplo, na minha rotina de consultório, eu não trabalho com ninguém que faça horário de almoço. Não existe assim, ó, 1 hora de almoço. As recepcionistas normalmente têm esses intervalos, mas assim, tirando elas, todos os profissionais, os médicos principalmente, não tem esse time. Se os que têm esse intervalo de 1 hora, o que fazem? Ou é porque moram perto, e aí é o tempo de ir em casa almoçar e voltar. Então pode até ter um respiro, mas não tem esse respiro no local de trabalho. Tem o respiro na casa da mãe ou porque mora perto e prefere fazer outras coisas quando está em pequenos intervalos dentro da clínica, por exemplo. Nós, me incluo que, como eu trabalho tanto em São Paulo quanto em Santo André, quando eu estou em Santo André hoje, que é mais distante para mim, a gente encaixa reunião, a gente encaixa mais paciente no horário do almoço, que não tem problema. Então eu não sento e converso com alguém que eu trabalho. A gente dá oi, tchau, tudo bem no corredor e por mais que a gente tenha intimidade, é quando sobra tempo. E isso é uma coisa que me incomodou um pouco, essa rotina, porque eu tive um contato na época lá que eu fiz a parte administrativa também, a coordenação de uma clínica específica, e eu tinha esse contato com outras pessoas, porque era um escritório, era uma outra pegada. Então era um ambiente um pouco desconhecido. Trabalhava como nutricionista, eu atendia, só que eu tinha um lado de gestão também. E aí eu falei, caramba, isso é gostoso. É gostoso. Pô, eu poderia ter adiantado alguma coisa? Eu poderia, só que isso faz bem mentalmente. Ter trocas, Sim. ter pausas. Não é pra você também comer falando horrores e não fazer a digestão, né? Mas a gente precisa ter momentos de desacelerar do mesmo jeito que a gente também precisa saber acelerar quando necessário. Eu acho que tem que ter Sim. esse equilíbrio e é difícil encontrar esse equilíbrio, mas por isso que você tem que sempre estar atento com o que você está fazendo, qual é a necessidade daquilo e ir Sim. seguindo, né? Então, assim, hoje na minha rotina, eu tento me policiar de mesmo no trabalho, às vezes tomar um café e sentar na cadeira da recepção com as meninas. Às vezes é uma fofoca, às vezes é, sei lá, incomodar o trabalho delas mesmo, ou às vezes é perguntar se tá tudo bem, ou contar alguma coisa da vida, enfim. Mas ter uma pequena pausa, que seja de 10 minutos, mas de vez eu tomar o meu café digitando, se eu tenho um pequeno intervalo, eu faço questão de sentar. Mas eu tinha esse olhar, quando eu estou nas clínicas, eu estou trabalhando. E eu quero adiantar o máximo possível, porque o descanso eu quero fazer dentro da minha casa. Então eu também tinha bastante esse olhar, só que aí você fica antissocial também. Mas foi o que Você você falou do ponto de equilíbrio. É. Eu acho que o importante é a gente achar um equilíbrio. Às vezes no nosso trabalho a gente vai passar por um momento, um projeto, uma implantação, uma abertura de um novo cliente, alguma coisa assim que vai exigir de nós naquele período sabe, trabalhar um pouco mais, fazer um pouco a mais, ter uma privação disso, uma privação daquilo e tal. Mas é o que eu falo, tem que ser algo pontual. Não pode ser algo Sim. normal. Você às vezes pode estar
numa agenda assim, uma semana mais cheia e tal, que aí você tem um congresso, você tem um não sei o que, aí você tem um atendimento, aí você tem isso, tem aquilo, tem outras coisas para fazer, putz, aquela semana vai ser um pouco mais tumultuada, vai ser um pouco mais turbulenta, eu vou ter que me privar desse cafezinho, não sei o que, ou vou ter que tomar o cafezinho fazendo outra coisa, mas é aquilo pontual, não pode ser o normal. Fazer uma pausa, tomar um café, conversando, alguma coisa assim e tal, que é algo necessário, a gente precisa ter essa interação. E aí eu só vou dar uma pincelada de espiritismo, se a gente não tivesse a necessidade da interação social, não teria a lei de sociedade nas 10 leis morais na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, se tem lei de sociedade, é porque nós precisamos estar em sociedade. Isso tem pontos positivos, pontos negativos, pontos de dificuldade, etc. Mas é necessário. Então, a gente precisa fazer isso. Então, o ponto que eu falei é não deixar o anormal se tornar normal, que aí é perigoso. Sim, E uma sim. coisa que eu queria que você falasse, que eu acho que você vai ter bastante propriedade para falar, é sobre a questão da nutricional de fato de uma digestão ruim, de todos esses processos, né? Porque às vezes a pessoa até come as coisas ali que deveria comer, mas a absorção dela é tão ruim, porque ela não mastiga, ela come correndo, e isso ok, e tem todas essas coisas que você falou, que o corpo dela não consegue absorver aqueles nutrientes, então é como se ela não tivesse comido, ou a absorção é tão pouca que ela, não sei as melhores palavras, mas é como se ela tivesse comido menos, enfim, Sim, é a os impactos absorção dos disso, né? nutrientes, Da né? absorção dos Isso. nutrientes e como que isso pode prejudicar essa pessoa também. Sim, se a gente tiver já uma alteração no intestino também, que hoje em dia, com a nossa saúde mental, que tem o cérebro total conexão com o nosso intestino, já tá elas por elas, né? Do mesmo jeito, tá todo mundo com alteração de digestão, tá todo mundo com alguma alteração no intestino. Então, Verdade. o fato do intestino já não estar 100% e a sua digestão ser muito rápida diminui a absorção dos nutrientes. Eu brinco com os pacientes o seguinte: tem gente que chega querendo muito manipulado, suplemento, e aí eu vou só no alimento. Eu falo, mas você não vai passar nada? Você até sente assim, nem passei com nutricionista, porque a pessoa acha que passar com nutricionista é receber algum contato de farmácia de manipulação, né? Engraçado. Mas o que que acontece? Se o seu corpo está no estado que eu sei que não está absorvendo 100% dos nutrientes, não adianta eu colocar suplemento, eu vou fazer você gastar o seu dinheiro. Porque aquilo que eu estou manipulando não vai ser absorvido com o que você acha que vai, né? Então também não adianta a gente encher o saco furado. Primeiro a gente trata o intestino, a sua digestão como um todo e depois a gente começa a falar de querer ou não ter um suplemento ali na prática. Mas realmente todo o processo de digestão ele precisa estar de acordo com a qualidade do seu alimento. Então, primeiro, como que está formada a sua refeição. Eu tenho uma manipulação de nutrientes muito diferente. Vamos pegar dois exemplos de refeição. Um prato aqui de almoço, o primeiro prato com arroz, feijão, mix de legumes, que aí eu posso ter uma abobrinha com brócolis e uma cenoura, tá? Com verduras, eu posso ter uma couve-manteiga refogada ali no meio. E, ok, uma proteína animal, vamos colocar um filezinho de frango. Então, eu tenho uma combinação de nutrientes. Uhum. E essa combinação de nutrientes, se eu como tudo isso muito rápido, pela quantidade de proteína presente, pela quantidade de fibra, que também deixa a nossa digestão mais lenta, eu acabo ficando até estufado. E isso é muito comum. Poucas pessoas hoje não chegam no consultório reclamando de estufamento. É. A maior parte fala assim, nossa, é que eu como e fico estufado. Às vezes não é só o que come, é também a forma que come. E esse estufamento realmente quer dizer que a sua digestão está mais lenta do que ela deveria, até pelo excesso de trabalho. Eu gosto de comparar com o meu trabalho. Eu tenho X horas no meu dia para trabalhar, eu consigo atender 10 a 13 pacientes, dependendo. Só que se eu pego esses 13 pacientes que eu tenho numa agenda de 10 horas e diminuo para 20 minutos, entende que é uma demanda muito grande em 20 minutos? Alguma coisa vai sair mais ou menos? Não tem como. Então, assim,
é diferente. Um segundo prato, eu fazer de macarronada, um molho vermelho com uma carne moída ali no meio do caminho. É uma digestão que acaba sendo um pouco mais fácil para o corpo, porque tá pobre em proteína, pobre em fibra, só que contrapartida eu posso ter um pico de açúcar no sangue, né, que é lado técnico é a glicose do sangue, e isso pode prejudicar, ter resistência insulínica a longo prazo. Então, a gente precisa ter qualidade nutricional igual ao primeiro prato e comer de forma mais lenta. Isso é mais importante do que eu colocar um manipulado, um multivitamínico para você. Porque as vitaminas, os minerais que a gente tanto fala, está na nossa base de trabalho do nutricionista. Que eu sei que a gente entra nas redes sociais e tem vários nutricionistas falando muito de marcas, né? De coisas do mercado. Ótimo, maravilha. Só que a base do nutricionista, a ferramenta dele é o alimento. Não é o produto com embalagem, é a feira, né? Então os nutrientes estão ali. Essa é a base do seu tratamento nutricional. Depois a gente parte para outras coisas, mas realmente tem uma diferença. E eu vejo um outro ponto do comer ansioso, que até pega um pouco da sua primeira reflexão que você fez agora há pouco. O comer ansioso, ele vem com uma busca de prazer. É uma rapidez, ao mesmo tempo eu preciso colocar algo satisfatório para tampar algum buraco. Ou porque eu tô feliz, ou porque eu tô triste, ou porque eu tirei nota boa, ou porque eu tirei nota ruim. Só que a rapidez diminui o seu prazer. E é isso que você precisa entender. Ah, hoje eu ganhei tal coisa, mereci e eu quero comer um hambúrguer. A pessoa tá tão eufórica para comer esse hambúrguer que ela vai pedir esse hambúrguer. Na hora que chega, ela já abre o saco do delivery. Aí ela já vai comendo a batata enquanto ela pega o ketchup na geladeira. E aí ela pega e come, às vezes, uma primeira mastigada, ela nem sentou, às vezes na mesa ou no sofá. Tá assistindo alguma coisa que pega muito a atenção, na hora que ela termina de comer, se eu perguntar se foi saboroso, ela fala mais do mesmo. Porque ela, é saboroso. Por que é saboroso? Porque é hambúrguer. Mas estava saboroso mesmo? Porque tem saboroso pra você, pra mim. Então, o que eu vejo? Pergunta pra ela, lembra se era queijo mussarela ou queijo prato? Nossa, aí ferrou. Não sabe nem que existem esses dois queijos. Mas eu percebo exatamente isso. A gente está em busca de um prazer que seja um prazer muito rápido. E você precisa entender que vai ser mais prazeroso se você tornar o momento inteiro prazeroso. E não só o prato. Então, assim, quer comer um hambúrguer, meu amor? Vai lá e coma. Pede esse hambúrguer. Mas faz o seguinte, arruma a mesa. Ah, Vitória, mas eu queria comer no sofá. Então você bote uma roupa confortável. Eu falo confortável porque eu comer de uma calça jeans ou eu trabalho mais de social, apertando minha barriga para comer um hambúrguer, pelo amor de Deus. Eu tomo meu banho primeiro, ponho meu pijaminha larguinho, tranquila, na paz do Senhor, sento, estico o sofá, cruzo a perna, ligo o que eu quero assistir. Ok, mas faz com calma. Nem que você coloque a sua batata na air fryer, né? Pra dar uma... Para de comer assim com ansiosidade e torna o momento prazeroso. Coloca a louça que você guarda pra visita, bota na sua mesa. Quinta-feira eu escutei uma coisa do Manuel, que é o médico que eu trabalho. Eu estava atendendo e eu chego com a minha bolsa, com a minha bolsinha da marmita. E como tá cheio de amostras dos remédios, que tem os médicos atendendo na mesma sala, dos suplementos, tudo nos armários, eu não guardo. Então a bancada é bem grande e eu ponho em cima da bancada. Então tá atrás de mim ali. Ok. E aí ele entrou para falar com o paciente também, né? A gente tava compartilhando aqui o caso clínico, maravilha. Na hora que ele foi sair, ele falou assim: nossa, olha o nível da bolsa da marmita da Vitória. E, nossa, eu acho muito, muito bonito, né? Eu troquei aqui e tal. Eu falei, nossa, que bonito, eu já pegou o site, já viu o Instagram. Tenho vários pacientes que me perguntam e eu mando, então, inclusive, a marca quiser me patrocinar. Mas, e aí eu peguei exatamente esse ponto com ele. Eu falei assim, ó,
a gente precisa colocar graça na refeição. Porque eu tava com o paciente e já aproveitei a oportunidade. Falei, a gente precisa colocar graça na refeição. Por quê? A clínica é do lado de um italiano, um restaurante italiano. O prato não é que ele vem numa massa gostosa, ele vem bonito. A louça é bonita, o restaurante é bonito, as mesas estão no meio de das árvores, né? Tá tudo gostoso. Aí eu vou olhar minha marmitinha chumbrega, com um potinho de plástico chumbrega e querer ter a mesma vontade de comer do italiano do lado, gente, não tem como. Aquele potinho que a tampa, você pôs macarrão um dia, ela ficou rosa. E aí você usa... Manchou com molho e você não trocou até hoje. Exatamente. Então, assim, são pequenas coisas, o Henrique me zoou que eu pego taça pra tomar água. Mas, assim, esses pequenos prazeres, eles vão te fazer ter mais vontade de tomar a água, de comer a sua marmita. Então, assim, eu preciso que você, mesmo com um comer ansioso, seja desacelerando e não acelerando. Eu quero comer o doce. A maior parte da nossa população come o doce em excesso porque não comeu com calma esse doce. E eu não sei se eu já comentei aqui da técnica de Mindful, né? Mindful é um fazer algo com atenção. É que existe o Mindful Eating, então é comer com atenção. Mas o Mindful a gente pode usar uma técnica para diversas áreas da nossa vida, para o trabalho, afins, para dormir. Mas ao comer é fazer algo com atenção. Então, nada mais é que uma meditação, certo? E aí, uma vez eu fui num congresso focado em Mindful Eating. Então, assim, você prestar atenção, uma atenção plena no que você está comendo. E aí, no congresso, a gente fez uma experiência com um chocolate específico, não vou falar a marca, mas assim, é um chocolate específico que a gente come com rapidez. Ele vem numa caixinha e você vai comendo. Abre um, come. Abre dois, come. Abre três, come. E aí, nessa aula do congresso, a gente tinha que comer com atenção plena. E aí, nessa técnica de Mindful, a gente come de olho fechado. Então, vem a venda, fecha o olho, aí tem o passo de abrir, cheirar. Tem cheiro do quê? Tem cheiro de chocolate? Não, tem cheiro de papel alumínio, primeiramente. Aí você cheira, no fundinho tem um chocolate. Agora abre o primeiro. Aí você abre, você cheira aquele... E agora você vai comer. Aí você vai comer lentamente. Qual é o sabor desse chocolate? É o sabor da embalagem. Por que a gente come e acaba com a caixa? Porque ele foi feito para você comer um atrás do outro. Porque se você comer prestando atenção no sabor, ele não é gostoso. Então, esse é o ponto. É o voltar para casa ansioso e comer dentro do carro. É esse chocolate, esse doce que você tanto quer já estar lá enquanto você está dirigindo e não depois da sua refeição sentada com calma. Ou eu falei, coloca uma roupa confortável, senta no sofá. Então esse é o ponto mais, acho que emergente Sim. ali, que é realmente a gente, mesmo acelerado, conseguir desacelerar para ter mais prazer. Porque senão a gente está comendo sempre. E eu já falei isso outras vezes aqui. Quem come, às vezes, esses alimentos mais palatáveis, o hambúrguer, a pizza, tem muito mais prazer do que quem come sempre. Sim. Porque como a gente come às vezes, a gente escolhe realmente o que a gente quer. A gente senta e compartilha e come com prazer, vira um momento. Não é comer qualquer pizza só porque eu tô com vontade. Não, eu vou comer a minha pizza com a família, né? Tem todo o ambiente também, né? Então, acho que realmente é você prestar mais atenção no que você come. Né? Deixar alguma liçãozinha de casa, que eu vou encerrar com mais uma reflexãozinha. Olha, lição de casa, primeiro ponto. Como que você está mastigando? Então, o nível da sua mastigação, pensa no que eu já falei aqui, se é o primeiro a sair da mesa ou não. Você refletir que se quando você tem tempo para fazer as coisas com mais calma, se você faz elas com calma. Isso, gente, é uma autoavaliação. Hoje mesmo eu fui impactada no Instagram com um vídeo exatamente disso. Era uma psicóloga, achei super legal esse conteúdo. É uma psicóloga
que ela gravou um vídeo em vários momentos da rotina acelerada. E aí, enxugando a louça, assim. Aí ela começa a enxugar a louça mais devagar. Aí daqui a pouco ela tá comendo, aí daqui a pouco ela devagar. Então, o que ela quis passar com a mensagem? No momento que a gente está fazendo ação, a gente precisa pensar e estar presente na ação e falar assim, o porquê que eu estou fazendo isso rápido? Desacelera. Ah, mas eu já comecei rápido. Desacelera. Faz de uma outra forma. Então, preste atenção no que você está fazendo. Procura mais até sobre essa técnica de Mindful. Quando a gente tem até compulsões alimentares, são técnicas que a gente faz dentro do consultório, durante consulta. E isso me traz uma reflexão importante que o nutricionista não é só para passar uma folha de papel com um cardápio dentro dela, tá? Então é importante entender isso. A gente fala de qualidade nutricional, de comportamento alimentar, de muitas vertentes. E você conseguir ter essas técnicas dentro da sua rotina, do momento que você acorda até quando você vai dormir. Nem todo dia vai ser 100%, né? A gente mesmo falou já vários erros nossos, Sim. Mas a gente precisa se autoavaliar, ter uma autocrítica sim, e ver como que a gente pode solucionar isso. A gente fala as coisas que a gente entende com estudos, com vivências, etc., que a gente diz ser o ideal, mas nós somos os primeiros a tentar colocar isso em prática. A gente sempre acerta? Não. A gente consegue fazer, nossa, tudo perfeitinho, redondinho? Não. Mas a gente tenta. E a gente identifica. Esse é o primeiro passo. As técnicas que eu falo, né, além do Mindful, que é prestar atenção, a gente pode voltar até a minha primeira pergunta da mastigação. Se você é a primeira pessoa a acabar a sua refeição numa mesa, então tente parar de ser a primeira pessoa, né? O Henrique, ele come mais devagar que eu. Eu sempre fui uma pessoa que come devagar. E tanto eu quanto ele, a gente escutava de amigos, de família, aquela coisa que até quando apresentaram a gente, falou, nossa, vai comer devagar porque esses dois aqui juntos não vai dar certo, né? Mas com o tempo, eu fui acelerando um pouco isso, do meu comer. E hoje ele nem sabe disso, mas como a gente faz muitas refeições juntas, quando eu vejo que eu tô acelerada, eu vejo o quanto de comida tem no prato dele. E ele sempre tá assim, eu tô assim já. Aí eu falo, misericórdia, deixa eu mastigar aqui um pouquinho mais. Por quê? Senão eu também levanto da mesa. Eu não tenho paciência de eu ficar aqui e ele comendo eu aqui. Tudo bom? Como foi seu dia? Então, assim, vou desacelerar. E isso é uma autoavaliação. Sim. Não é uma comparação com o parceiro, mas é para aquela comparação da mastigação da mesa como um todo. E no fim, assim, a reflexão que eu queria é o seguinte: nós somos os maiores culpados por esse excesso de pressa, esse excesso de aceleração. Porque existem dois mundos, o nosso mundo interno e o mundo externo. O mundo externo a gente não consegue controlar. Os acontecimentos, as coisas, o clima, os problemas, a gente não consegue controlar. Mas o interno a gente consegue. A forma com que a gente reage às coisas que acontecem, a gente consegue sim controlar. Então, Henrique, eu tenho um trabalho que me exige pressa, que me exige acelerar. Você trabalha 24 horas por dia? Não. Então, nas horas que você está fora do trabalho, se você é acelerado ainda, é porque você quer. Então, a gente tem que refletir, porque você falou de prazeres rápidos. Nós estamos cada vez mais buscando essa dopamina barata, essa aceleração, que é abrir uma tela e ficar rolando. Troca a tela por um livro. Tenta fazer isso. Eu preciso ler 2 horas por dia? Não, lê ali 15 minutos, 20 minutos. Troca 20 minutos de tela do seu dia por 20 minutos de uma leitura. Você já vai começar a desacelerar. A gente tem que buscar nesses atos, nesses pequenos atos, tentar desacelerar. Tentar não buscar essa necessidade de prazer rápido, e sim num prazer longo, num prazer concretizado, numa coisa mais elaborada. Que isso sim é o verdadeiro prazer. Esse prazer rápido acaba. Tanto que você pega seu celular, você rola a tela, já deu. Aí você deixa de lado. 5 minutos você está com o celular na mão de novo, rolando a tela de novo. Por quê? Já precisa de mais, precisa de mais e precisa de mais. E aí quando você vê, você estende isso para absolutamente tudo. E aí você devora um hambúrguer sem nem saber o que você estava devorando. Por quê? Porque você vê vídeo no seu Instagram, no seu TikTok, nas suas plataformas sociais,
dessa mesma forma, na velocidade sem nem saber o que você está vendo. Sim. Então você se torna uma pessoa que faz as coisas sem nem saber o que você está fazendo. E isso é muito complicado. Eu não digo que a gente vive uma geração muito dependente desses prazeres momentâneos. A gente vive uma era dependente desses prazeres momentâneos. Porque hoje, se você fosse geração, você ia ver só adolescentes ou crianças com esse hábito. E você vê adolescentes, crianças, adultos e idosos. Todo mundo. Todo mundo está com essa forma. Então não é uma geração e sim uma era. E a reflexão que eu queria deixar é: tem uma história de um menino que morava numa cidade que costumava baixar as temperaturas à noite, aí fazia aquela geada no campo e ele morava numa fazenda e nessa fazenda tinha um cano, assim, um encanamento ali que passava água e que era do lado externo da casa. E com essa queda de temperatura à noite, aquela água daquele cano acabou congelando. Ele, na melhor das intenções, igual quando a gente come uma comida adiantando alguma coisa, a gente já está na melhor das intenções, a gente adianta porque a gente quer deixar um tempo livre, porque a gente quer alguma coisa assim. Então a intenção ela é positiva. A intenção que existe ali ela é positiva. Esse menino, na melhor das intenções, viu aquele cano congelado e falou: ué, vou pegar um martelo e vou bater no cano para quebrar aquela água. E aí ele foi. Bateu no cano inteiro. Ele quebrou aquela água. A água que estava congelada deu uma trituradinha. E aí, conforme foi nascendo o sol, o sol bateu, derreteu e tirou toda aquela água daquele cano. Só que nessa boa intenção de quebrar a água, ele quebrou o cano também. E aí o problema foi muito maior. Porque o cano que levava a água para casa também estava quebrado. Então aquela casa ficou desabastecida de água por causa do cano quebrado. Então a intenção dele foi positiva? Foi super positiva, ele quis ajudar. Mas nem sempre a intenção positiva, sem um raciocínio daquilo que a gente está fazendo, o resultado é positivo. Às vezes a gente traz uma coisa mais grave e mais séria do que se a gente simplesmente não tivesse feito aquilo. Porque a intenção foi positiva, mas o raciocínio não teve. Ele fez no impulso, sem pensar nas consequências. Fez na agitação, no impulso do momento, buscando a solução rápida, buscando a solução imediata, que é o que a gente está muito condicionado hoje. Então, trazer um pouco desse reflexo dos porquês da pressa, do porquê de tentar adiantar tudo, como que a gente pode se organizar um pouco melhor. E o mundo externo que a gente não controla, vamos tentar controlar a forma com que a gente lida com ele. Vamos espelhar as coisas positivas e as coisas negativas, tentar agir da melhor forma e não levar isso para as outras áreas da nossa vida. A gente não tem como desacelerar o trânsito de São Paulo, por exemplo. Mas se eu estou num dia que eu não estou nem aí se eu vou pegar trânsito ou não, fica tranquilo, vai de boa, vai levando, vai na paz, vai leve, vai calmo, que a gente vai trazer mais qualidade de vida para nós, certo? E para encerrar a nossa frase, corpo e espírito é o equilíbrio dos dois, que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.